Bom, e uma outra coisa que eu queria falar é sobre a Agonlight. Não necessariamente sobre essa placa aqui em si, mas sobre um vídeo que eu fiz no canal a respeito de um adaptador ativo de USB para PS2. Por quê? Porque apesar dessa entrada aqui ela ser um conector USB, ela não suporta o protocolo USB. Tá? Aqui dentro tem um ESP32. E para você ter o suporte ao teclado, você não consegue conectar um teclado USB nativo, e sim um teclado com controladora PS2, porém com um conector USB. E aí eu gravei o vídeo apresentando uma solução muito boa, que é esse adaptador aqui de USB para PS2. E aí você tem o suporte a mouse e teclados USB, tá? Através dessa porta USB. E eu apresentei no vídeo que era possível fazer isso com uma Raspberry Pi dessa daqui. Eu vou ligar o flash para ficar mais fácil de visualizar. Uma Raspberry Pi dessa daqui. Ou uma Raspberry Pi nativa, né? Aquela versão da Raspberry Pi Foundation. Tá? Essa daqui, apesar de ter um conector USB micro, eu particularmente gosto por causa desses test probes. Não sei se dá para enxergar. Eu acho que dá. Ó, eu falo desses test probes aqui, tá? Que eles são para você soldar. E se você quiser ter um conector USB tipo A, por exemplo, basta você soldar esses pads aqui, tá? Um deles é o GND, tá? E aí você tem um conector mais agradável aí para você usar com o teclado e com o mouse. E esse daqui, tá? Que é o USB tipo C, tá? É claro que se você quiser utilizar o teclado e o mouse juntos, você vai precisar de um hub USB, tá? Mas é possível você conectar diretamente um dos componentes USB através dessa porta USB, tá? USB tipo C. E eu estou gravando esse vídeo, na verdade, porque na época esse modelo de placa funcionava, esse modelo de placa também funcionava, mas esse modelo aqui em particular não, tá? Que é um modelo da YD. E apesar de ser muito parecido com essa placa aqui da minha esquerda, elas não são iguais, tá? Esse modelo aqui da YD não suporta, tá? Pelo menos não suportava você conectar, por exemplo, um teclado, um mouse aqui e através dessa configuração você usar a interface PS2. E o motivo de eu falar a respeito desse assunto é que eu descobri a causa. Na verdade, aqui, eu não sei se dá para enxergar. Nós temos um componente que está aqui, tá? Que apesar de ele se parecer um NPN ou um regulador de tensão bem pequenininho, na verdade, isso daqui constitui dois diodos, tá? E eles são para proteção da porta USB, tá? E um outro para proteger esse Vout aqui, que é para permitir apenas que a energia saia do ambiente externo para a placa e não o oposto, tá? E aí o que eu fiz na realidade? Para eu poder superar esse obstáculo com essa placa aqui, para que você consiga utilizar um teclado, um mouse aqui, sem precisar energizar externamente, eu soldei aqui um jumper, tá? Nos três terminais juntos, tá? Então eles estão em curto. Esse componente está todo em curto, tá? Por quê? Porque esses dois diodos eles foram jampeados, tá? E feita essa intervenção, é possível, tá? Você conectar, por exemplo, um mouse, um teclado, diretamente pela USB, tá? E através do adaptador, a própria alimentação, por exemplo, da Agonlight, ser capaz de energizar aí o teclado, entendeu? Ou o mouse, tá? Então, era uma outra observação que eu gostaria de fazer a respeito dessa placa aqui, tá? No final das contas, era esse componente aqui que é de proteção, tá? Que o pessoal colocou, mas para a gente ter essa funcionalidade, ou a gente precisa remover, né? E aí removendo precisa jampear. Eu preferi jampear com o componente, tá? Já que são dois diodos, tá? De proteção. Tá? E aí você consegue utilizar normalmente.